dia. Meu nome é Denise Royer, sou professora de matemática, Colégio Estadual João Negrão Júnior. A turma dessa sala é o nono ano A. E hoje nós temos a aula 89, que são as relações métricas no triângulo retângulo, a resolução de algumas situações de problema. O objetivo dessa aula, como a gente já viu nas aulas anteriores, as relações métricas no triângulo retângulo, então é resolver algumas situações, problemas que aparecem no nosso dia a dia, envolvendo essas relações métricas, no caso. E lembrando que é uma questão importante que vai cair pode cair na prova Paraná. Então, para início de conversa, em regiões de pouco vento, o telhado de uma casa pode ser sustentado por alguns pontaletes fincados no chão, certo? Então, como vocês conseguem visualizar, quem está mais aqui na frente consegue enxergar melhor, nessa situação 1, a gente tem um telhado apoiado sobre pontaletes de madeira, certo? Então, são fincados. E o vento aqui vai incidir. Então, a gente visualiza isso nas residências, nas casas por aí. Agora, nas regiões de muito vento, quais são os cuidados as pessoas devem ter com as construções, especificamente com o telhado, de modo que a ação dos ventos não os danifique? Alguém sabe me dizer alguma coisa? Região que venta muito, o que precisa ter com a construção e com o telhado? Tem que ser mais forte. Tem que ser mais forte, mas de que jeito? Alguém sabe? Alguém, o pai ou a mãe trabalha aqui com construção, tio, alguma coisa, já ajudou numa construção, já viu melhor isso? O que pode ser feito melhor na estrutura? Não? Um alicerce mais forte? Um alicerce mais forte. Então, situação 2, O vento incide um pouco mais forte, A força do vento vai derrubar a casa, Então, ali vocês têm uma figurinha da... Quem que é a Mulher Maravilha? Não, Não havendo nenhuma força que possa segurar a ação do vento, a casa vai tombar, E daí é o desespero, Então, essa técnica é para vocês refletirem aí, O que será que a gente tem que fazer com a construção da casa? Alguns já falaram, O alicerce tem que ser mais forte, Alguma outra sugestão? Fazer um suporte. Suporte, isso. Suporte de que forma? Na diagonal, fazer um triângulo para segurar. Isso. Então, o que a gente estudou nessas últimas aulas? As relações métricas, Então, o triângulo ele tem uma rigidez, Uma característica do triângulo que seria a rigidez. Então, tem umas construções mais antigas, que elas são chamadas enxamel, Então, eu acredito que vocês já viram vídeos, principalmente em regiões pomeranas, ali em Santa Catarina, talvez algum vídeo, alguém já foi para aquela região que tem é tudo em madeira, encaixadinha, E ela é resistente e firme, Então, é uma época antiga, que as pessoas não tinham tanto conhecimento e utilizavam materiais que podiam exercer a função de resistir às forças do vento, Então, era usado um simples pontalete de madeira, fincado na forma inclinada, para oferecer uma resistência suficiente para suportar as forças do vento, Então, até aqui tem umas palavras em alemão, Stano, que seria a coluna, Stress, seria a espora, Balken seria a viga, Schwelle é o baldrame, e aí tem as questões um pouco até de física, Mas principalmente o que vocês já citaram anteriormente, o triângulo retângulo, Então a reação, a viga de transferência, o contravento, a reação. Então quando vocês forem construir casa, mais tarde, algumas questões que precisam ser relevantes, ou para quem for estudar engenharia civil, Principalmente, Então ali eu acabei já até falando, A figura geométrica que foi utilizada para dar sustentação à casa contra o vento é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, Fórmula correta. E aqui as relações métricas do triângulo retângulo, Então, lembrando sempre a gente tem um triângulo de ponta cabeça, No caso aqui. A principal relação métrica qual que é? Pitágoras. Teorema do Pitágoras, Não é Tales, não, é Pitágoras, E aqui a gente tem, sempre o quadrado dos catetos é igual ao produto da projeção, da sua sobreprojeção, vezes a hipotenusa, A outra relação métrica que a gente tem aqui, que é o quadrado da altura, é igual ao produto das projeções, e aquela que nós vimos na aula de ontem, na aula 88, que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos.
Então, tudo isso aqui a gente já viu, certo? Agora vamos observar aqui. Então, a folha que eu entreguei para vocês no primeiro exercício lá, que não tá em preto e branco, certo? Para vocês tem preto e branco, né? Mas aqui a gente pode ver o que a gente tem aqui. Um triângulo, certo? E vocês estão enxergando que tem um verde aqui? Então, se quiserem marcar com cores diferentes lá, para vocês observarem qual triângulo a gente vai fazer agora. Então, agora observe, triângulo central representado em laranja. Então, se quiserem passar uma cor diferente para vocês identificarem, laranja, consegue identificar o desenho? Sim. Então, passe lá. E a altura também, se quiser identificar com uma outra cor, sobrepor um lápis lá. E aí, o que o exercício pede para calcular? Então, depois que vocês fizeram essas pinturas aí, essas marcações, o que nós temos? Então, observe o triângulo central representado em laranja, na estrutura, que faz parte da construção do estilo enxamel, né, que são todos encaixados. Se os lados do triângulo medem 1,5 e a base mede 1,8, qual a medida da altura e da área desse triângulo? Então, o que a gente pode visualizar? O que o exercício repetindo lá? Os lados medem quanto? 1,5. 1,5, 1,5, e a altura ela é perpendicular à base, certo? E a base mede quanto? 1,8. E agora, como que eu vou calcular a medida da altura? Tem como? Sim. Tem. Então, isso aqui, a altura divide em duas partes iguais. Então, aqui mede quanto? Quanto que é metade de 1,8? Meu Deus. 0,9. Então, vamos retirar esse triângulo para a gente enxergar melhor aqui. Então, se vocês quiserem fazer o desenho em um caderno melhor, tirando para entender. Então, a gente precisa achar a medida da altura. E daí eu posso aplicar o quê para resolver? A fórmula qual? Pitágoras. Quem que é hipotenusa? 1,5. 1,5. Então, apliquem lá. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, repetindo. Quem que é hipotenusa? 1,5. Então, 1,5 ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Pode fazer a continha nessa folha que vocês receberam mesmo. Aí depois vocês colam essa folha no caderno direto. O 1,5 ao quadrado, vocês têm lá no caderno também, acho que tinha um exercício de ontem. Mas o 1,5 é a mesma coisa que 15 vezes 15, né? Só que é um número com vírgula, né? Então fica 2,25. Podem fazer. É 0,9 ao quadrado, é como se fosse 9 vezes 9, dá o quê? 81. 81. Só que ali, como é 0,9 vezes 0,9, dá 0,81.
Lembrando que a medida que a gente encontrar lá no final tem que ser menor que 1,5, né? Porque a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Não. Repetindo, como que a gente faz essa continha de vezes? 981, 900. Na outra linha, é a linha de quem? Do zero, certo? Então, tome cuidado com a tabuada do zero, gente. E aí, como que a gente conta a vírgula? Uma, duas. Então, tome cuidado com isso. Se você chegar em um valor muito alto, refaça uma continha mesmo. Não tem problema errar. Aqui a gente está numa aula, está estudando. Agora, como que eu faço para continuar resolvendo lá? Como que eu faço, Thiago? Deixa o H lá, né? Lembra que a gente trabalhou? A gente pode deixar o H aqui. 0,81 vem para cá, fazendo que continha? De menos. Então agora vocês precisam fazer essa continha de menos aqui. Certo? Depois a gente vai tirar a raiz quadrada desse número. Quanto dá continha de menos? 1,44. E aí a gente precisa fazer o quê? Tirar a raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada do 1,44. Que vai dar? 1,2. 1,2, né? Portanto, a altura é 1,2 metros, né? E agora? O exercício finalizou? Não. O que mais o exercício pediu para calcular? A área, né? E como que calcula a área do triângulo que nós vimos ontem? A altura vezes Base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a altura sempre tem que ser perpendicular à base. Então, quanto que vale a nossa base? 1,8, certo? A altura nós acabamos de encontrar, que é 1,2. E tudo isso no final vai dividir por 2. Então, podem fazer a continha lá. Então, sempre que precisar calcular área, a gente precisa ter altura. E precisa ser perpendicular à base. Claro que existem outros tipos de triângulos, existem outras formas, mas a mais básica que a gente trabalha por enquanto é essa. Então, lembrando que a gente está resolvendo problemas que envolvem, né, não só as relações métricas, né, situações, problemas. Então, vai precisar de coisas, de conteúdos que a gente já tinha visto em séries anteriores. Conseguiram fazer essa continha? Sim. Quanto que deu? 1,8. Ah, no final, né? Sim. Mas 1,8 vezes 1,2 2,5. Isso. Aí tome cuidado para não errar a continha de vezes. Ó. 2, 16, 2, 1, 18, 16. Aí, quanto que é metade disso, né? Então tem que tomar muito cuidado também. Quanto que é metade?
2 é 1. E a metade 0,16? 0,8. Então, e como a gente fala de área, e o exercício forneceu que a gente ali é centímetros, né? Não é metros. Antes eu havia falado metros. Né? Então aqui a área é centímetros quadrados. Mas dá para deixar sem zero mesmo, senhor? Oi? Dá para deixar sem zero? Tem que ter o zero. Tem que deixar 0,8? Qual que é a metade? Então, nos slides aqui, foi isso que a gente fez, né? Se alguém está com alguma dúvida ali, realmente do que tinha que ser feito, né? Dividir. Esse tipo de triângulo, que tipo de triângulo que ele é? Um triângulo o quê? Equilátero? Não. Equilátero? Os 3 lados são iguais? Eu esqueci o nome. Os 2 lados iguais são, como é que se chama? Isósceles, certo? Então sempre que a gente tiver 2 lados iguais, é isósceles. 3 lados chamaria como? Equilátero. Então vamos lá que tem mais exercício para vocês fazerem, mais uma atividade. E agora? Vocês estão vendo lá em cima que tem um bolo e tem um pedacinho de bolo lá? Sim. Sim, então essa segunda atividade é a atividade que vocês têm na folha impressa aí, né? É uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, então pode ser que seja no vestibular, processo seletivo. Está escrito lá que a lâmpada indicada na figura está suspensa por 2 cordas. Vocês conseguem imaginar, então, tem um suporte de madeira, tem 2 cordas e a lâmpada está suspensa ali, certo? Perpendiculares, presas ao teto, né, no caso. Sabendo que essas cordas medem 1,5 e 6,5, qual que é a distância dessa lâmpada ao teto? Então, como que a gente vai fazer isso? Divida o exercício por partes, né? Então, o que significa aquele bolo lá em cima? É uma técnica de aprendizagem, né? Dividir esse exercício por partes, marque as medidas das cordas e a gente precisa encontrar a hipotenusa e calcular também a altura do triângulo retângulo. Então, como que a gente vai fazer isso? Vocês conseguem enxergar que é um triângulo de ponta cabeça aqui? Sim. Aonde que vai ser o ângulo reto? Na lâmpadazinha. Na lâmpada. Então, dividam lá. Como que a gente vai fazer esse desenho? Tem que inverter. Precisa inverter a figura? Não, vocês podem aproveitar o próprio papel de vocês aí. Então, façam. Aonde vai ter que dividir? Aonde vai ter que fazer isso? Aqui, né, tem que ser perpendicular. Então, aqui vocês vão fazer um traço. Quem tem régua, se não pega a beiradinha da caneta, da régua, e vão fazer essa divisão aqui, para vocês precisarem calcular a altura, certo? E quem que é a hipotenusa? É a base. É algo que você precisa achar. Então, primeiro, essa corda do lado de cá, ela mede quanto? 1,5. 1,5. Essa corda do lado de cá mede quanto? 6,5. Os dois são números o quê? Fracionários. E a gente precisa achar quem primeiro? A hipotenusa. Vamos terminar esse exercício. Então, dividam ele. E vamos aplicar primeiro o quê? O que a gente faz primeiro? O que a gente calcula primeiro? A hipotenusa. Mas aí, para calcular a hipotenusa, a gente vai usar o quê? O que a gente usa? Pitágoras. Pitágoras, né? Então, eu vou fazer o desenho, esqueminha aqui no quadro. É isso que vocês vão fazer lá primeiro. Vocês podem até traçar a altura aqui, certo? Então, aqui chama de 1,5, né? Aqui chama não, né? Aqui mede 1,5, segundo exercício. Do outro lado mede quanto? 6,5. E aqui a gente chama do quê? De x, de a, tanto faz. Então, vai ficar a ao quadrado e a soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, fácil. Podem fazer na própria folha ali que dá espaço. Se não couber também, depois eu vou fazer o resto do caderno com uma inverso.
também é um exercício que pode cair na prova Paraná, né? Na próxima. Porque é um dos descritores lá. Mas é uma situação problema, né? Não é uma coisinha só, já pede mais itens. Como que a gente aplica 1,5 vezes 1,5? Quanto que fica 1,5 ao quadrado? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, o primeiro número ao quadrado vai ficar o quê? 1 quarto, certo? Sim. 6 ao quadrado. 36. 5 ao quadrado. 25. 25. E agora? Posso somar direto? Posso somar direto? Os denominadores são iguais às frações? Não. O que é que a gente pode fazer? Simplificar? Simplificar? Dá para simplificar? Não. Não. Podemos fazer a borboleta? Sim. Ou podemos fazer o MMC. Então, façam o que vocês acharem melhor. Se quiserem fazer pela borboleta, lembrando, um outro exemplo aqui. Como que faz borboleta? Multiplicação cruzada e daí tem que multiplicar o denominador. Então, façam. Como que vai ficar a borboleta então? 1 vezes 25? 25. Geralmente, quando não dá para simplificar nem nada, assim, uma fração nem outra, a borboleta é eficiente para fazer um montinho. Conseguiram finalizar a borboleta? Sim, senhor. Isso. Tá certo essa quantidade de vezes? Sei lá. Tá certo essa quantidade de vezes? Esse número tem raiz exata? Acho que não, né? Como que vai ficar aqui então? 25 vezes 1? 25. 25. 4 vezes 36 dá o quê? 144. 144. Ó, o Wesley. 4 vezes 25 dá quanto? 100. Então, A ao quadrado é igual. Quanto que dá essa soma? Quanto que dá a soma? 169, certo? Sobre 100. sobre 100, certo? E agora? Tem que fazer o que para concluir? Tirar a raiz quadrada. Tem raiz quadrada exata de 169? Tem ou não tem? 13, não? 13. Raiz quadrada de 100? 10. Então, quanto que vale a hipotenusa? 1,3 ou 13 décimos. Terminou o exercício? Não. O que o exercício pede para calcular ainda? Qual é a distância da uma para outra? Qual é a distância? E daí, para calcular essa distância, é a medida de quem? A altura. Da altura. E aí, quais são as relações métricas que a gente já viu? O que a gente vai poder usar? Das relações métricas. Dá para usar o teorema de Pitágoras de novo? Isso. É uma das que a gente já viu hoje. A vezes H igual a B vezes C. O A vale quanto? Que a gente acabou de achar. 1,3, tanto faz, se quiser usar o número decimal, dá para usar. Igual, aí o B vezes C. A ordem não importa, né?
daí, para fazer multiplicação de frações, precisa usar borboleta? Não. Não. Como que a gente faz multiplicação de fração? De cima por de cima? De baixo por de baixo. De baixo por de baixo. Então aqui nos slides ele fez por um outro jeito, mas vai chegar na mesma resposta. Como, podem continuar, vamos pensar em como termina. Quando está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, como que vai ficar? Primeiro passo. Fica 6 sobre 10, certo? Até aqui vocês conseguiram chegar? Sim. 13 décimos está multiplicando, passa para o outro lado. E como que faz divisão em frações? Cruzado. Multiplicação cruzado. Então, dá para fazer até assim, ó. Vocês podem fazer do ladinho lá, ou embaixo, como preferir. Daria para ter simplificado antes? Daria, né? Mas também dá para simplificar lá no final. Então aqui nos slides também, da NCO, também faz isso, né? Usar essa relação métrica. Depende de alguns exercícios, a gente pode usar outros artifícios, né? Na hora de resolver. Quem que vai em cima? 6 vezes 10 ou 13 vezes 10? 6 vezes 10. 6 vezes 10. Ó, o que eu fiz aqui para vocês lembrarem. Então vai dar o que em cima? 60 e embaixo dá quanto? 130. Dá para simplificar aqui? Sim. Sim, quando a gente corta o zero, a gente simplifica por 10. Então, portanto, a altura mede 6,13 avos de centímetros ou metros? O que era o exercício lá? Centímetros, né? Que daria o que 6 divididos por 13 aproximadamente? 0, quanto? Aqui ele faz um pouquinho mais de outra forma, né? Porque ele faz aproximadamente e daria o que? 0,46, né? Centímetros. Aí fez divisão de frações utilizando o inverso da segunda, né? Porque a gente pode inverter assim, daí fazer a multiplicação. Acho que eu já comentei aqui, não sei se dá para fazer de outro jeito, né? Divisão de frações não é só a multiplicação cruzada. Deu para entender? Sim. Se cair amanhã na prova, isso aqui dá para fazer? Tranquilo? Com fração não, né? Mas com número dá, né? Se for só número sem ser fracionário. Então, tem os exercícios do Khan Academy, depois para vocês fazerem na próxima aula.